tem que ir na Argentina convencer o atleta sim. Eu sou suspeito para falar desse senhor, porque quando ele chegou no Flamengo, ele foi um cara que disse que ele tinha convencido ao Felipe Luiz a permanecer no Flamengo. Mentira. Eu, por todo o conhecimento que tenho com amigos que são, inclusive, agentes da Europa, perguntei, vocês conhecem? Não conhecem José Bota? Irmão, uma das maiores polêmicas no Flamengo. O Maestro Júnior, hoje aqui na bancada do Seleção do Sport TV, revelou tudo sobre José Boto, que é hoje diretor de futebol do Flamengo. Ninguém conhece o cara na Europa, ninguém sabe quem ele é. E o pior, tem muito flamenguista hoje esperando que ele vai trazer Thiago Almada. Vai ficar difícil, então dá o teu like e assiste até o final, porque tem muita notícia de bastidor, hein? Partiu! E o Maestro, que eu acho que o Boto tá indo muito mal. Caraca, irmão. Quando ele dá uma declaração dessa, eu não preciso convencer ninguém, a proposta tá na mesa, é de uma soberba. É de uma falta de sensibilidade, é o trabalho de uma prepotência em achar que o Almada tem que conhecer a história do Flamengo, como o Flamengo funciona. Ele esquece que o Almada é campeão do mundo. O Almada é campeão do mundo, é campeão da Libertadores. Ele viveu no Rio? Viveu no Rio 6 meses. E eu não sei se ele tem uma experiência de viver no Rio, não estou falando de Botafogo, da história esportiva dele, tão boa. Então, ele tem que ir na Argentina convencer o atleta sim. Hoje toda negociação é convencimento. Ele tem que ir lá e conversar. Vem cá, qual é o problema? De repente você foi no Rio e não gostou de morar no Rio, teve algum problema? O que tá faltando pra você? Você precisa de algum cuidado extra? Quer que eu traga algum familiar para morar com Isso você? É poder de convencimento, é poder de sedução. Se ele fala assim, olha, eu não tenho que convencer ninguém, a proposta está na mesa, ele sabe quanto a gente vai dar e pronto. É mercadoria isso? Eu vou no mercado e pago mais e levo? Não é. Tem sentimento, tem sensibilidade, tem família por trás. Estou falando alguma besteira, mestre? Não, mas eu sou suspeito para falar desse senhor, porque quando ele chegou no Flamengo, né, ele foi um cara que disse que ele tinha convencido ao Felipe Luiz a permanecer no Flamengo. Mentira. Caraca. O que fez o Felipe Luiz permanecer no Flamengo foi o trabalho do Felipe Luiz. Foi o trabalho dele que fez. Ele não pode chegar e dar uma declaração desse tipo, entendeu? E se você for olhar todas as contratações que foram feitas na gestão dele, eu tenho minhas dúvidas em relação se foram tão favoráveis, entendeu? Porque uma coisa é quando você tem a capacidade de ir lá e convencer, né? Porque quando você tem a parte financeira na tua mão para você desenvolver, o Flamengo pagou 9 milhões de euros, né, no Emerson Royal. No Emerson Royal, ele teve passagem no Betis, no Milan, no Tottenham e no Real Madrid. Barcelona. E não conseguiu se firmar nesses clubes todos. Quer dizer, você gastar o dinheiro, tudo que foi pago, por um jogador que não conseguiu, aí, sabe, não me convence, né? Que se o Emerson estivesse jogando maravilhosamente bem, tudo bem, mas não é isso que a gente tem visto, né? Do custo-benefício que foi feito. Então, esse é um tipo de contratação que não me convence muito, entendeu? E isso parte exatamente dele. Eu, por todo o conhecimento que tenho com amigos que são, inclusive, agentes da Europa, perguntei, vocês conhecem? Não conhecem José Boto. Ele não tem, na Europa, que é o grande mercado de empresários de todos eles, assim, ex-colegas meus que jogaram comigo, você conhece? Não, nunca nem vi. Conheço. Quer dizer, e usa dessa arrogância, dessa prepotência. Se ele não tem esse jogo de cintura, se ele não é maleável para poder entender o tipo de contratação que ele vai buscar, o tipo de atleta que está sendo disputado com outro gigante, que é o River Plate, o River Plate não está disputando as grandes competições. Não é mas só o questão River Plate, do dinheiro, né, irmão? É um time gigante na América do Sul. O Almada podia ser torcedor do River. Exato. Então, o que ele tem que ter é poder de convencimento. Ele tem que chegar no Almada e tentar convencer de alguma forma. É o trabalho de um agente de futebol. Exato. A gente no futebol chega, naquele eu pago tanto, vou lá e contrato. Não é assim. Não é assim. Você tem que ter o dinheiro para contratar, que o Flamengo tem, e um cara com capacidade para poder convencer o atleta de chegar. Para ir para o Flamengo, para ir para o Corinthians, para ir para o São Paulo, para ir para o Grêmio, para onde o cara está trabalhando. Agora, ele dá uma declaração dessa, para mim, é de um baixo nível, é de baixar muito nível, de um cara que ocupa um cargo hoje muito grande no time que tem mais poder financeiro do futebol brasileiro. Se ele tiver o mínimo de jogo de cintura, com o poder que o Flamengo tem hoje, ele deveria
conseguir contratar. Se não conseguir, é por falta dessa arrogância. É por arrogância. Eu acho que nessa situação, por prepotência. Dinheiro por dinheiro, o Flamengo não vai ter menos que o River. Não vai. Por mais que o River tenha se organizado... Mas também então, não vai nessa que vai ter mais. Porque o River também é muito poderoso. Mas o que eu tô falando é o seguinte, mas aí você tem um apelo pessoal do cara que quer voltar para a Argentina. Então você tem que ter o jogo de cintura para convencê-lo a não ir para a Argentina. Eu acho que o ponto é esse. Se ele tiver determinado a voltar pro lar, se você ele precisa convencê-lo a não voltar. E aí... Não é dinheiro. Não é dinheiro. E aí, de repente, não cabe o presidente ir à Argentina e sentar, olha, vem cá, realmente mandamos, porque não nessas bases. Ou você acha que o Almada não está lendo isso? Essas declarações do Boto? Não tem que convencer ele. A proposta está na mesa e ele vai se quiser e não vamos esperar. Ele, com certeza, lógico, talvez até não, mas os representantes dele... E aí o River Plate chega e mostra assim, olha quem quer te contratar. Tu acha que eles estão com carinho com você? Que eles vão nem cuidar ligando de pra você, pô. É assim que eles vão cuidar? Falando, pega, se não pegar, a gente tem outro, não temos tempo aqui. Se não quiser, eu pego meu dinheiro e trago outro também, não faço isso. Não quer. Óbvio que o River Plate tá mostrando isso agora pro Almada. E aí você acha que o Almada vai escolher aonde? Isso era papo do BAP pegar um avião e ir na Argentina e falar, não, veja bem, a declaração não foi essa. Veja bem, não é bem assim. Ele tava brincando. Por isso eu tô vindo aqui para colocar o Flamengo à disposição, para mostrar, olha só, a proposta é essa, a gente pensa nisso para você, a gente vai te cuidar, a gente vai te dar carinho. É assim que se convence um atleta. Você vai estar disputando a Libertadores. Você não vai jogar a Sul-Americana. Pô. Eu acho que tem 300 argumentos, 300 argumentos pro Almada vir pro Flamengo. Cara, a tal declaração foi que simplesmente o José Boto falou, olha, a gente não entra em leilão por jogador, se ele quiser, a proposta tá na mesa. Se ele não quiser, irmão, não é assim, cara. Se ele não quiser, então vai jogar no outro time. Pô, é o Almada, é um cara que acabou de ser campeão mundial com a Argentina, foi vice, né, agora, mas na última era praticamente o atual campeão. O cara tem experiência, ele quer voltar pra Argentina, e não é só chegar e falar, pô, não tem como chegar e falar, ó, o River Plate não joga Libertadores, a gente tá jogando. Vem pra cá, pô, o que tá faltando pra você? Pelo menos um pouco mais de sensibilidade, né? Se foi isso realmente que o José Boto tratou desse jeito, nunca que o Almada vai vir pra cá. E de verdade, tô sendo sincero com você, se você ainda tá aguardando o Almada chegar por aqui, o prazo foi até segunda. Hoje já é quarta. Tá passando tempo e o Almada nada de chegar. Bem, é a minha opinião, quero saber de você. José Boto fez errado nessa negociação com o Thiago Almada? Dá o teu like aí, não esquece de se inscrever no canal que os melhores cortes é só aqui, hein? Fui!